o que que é hipertrofia, na verdade? A hipertrofia nada mais é do que o aumento do diâmetro daquela fibra muscular, tá? Ela pode vir tanto do aumento das proteínas contráteis ali, então das fibras ali realmente contráteis, ou ela pode ser da reserva de energia que fica naquela célula. As de proteína a gente chama de miofibrilar, a das reservas a gente chama de sarcoplasmática, certo? Ok. Um exemplo fácil, prático disso. O sarcoplasmática é muito aquele pump pós-treino. Sabe quando você sente que a musculatura está inchada ali? Então, esse é um tipo de hipertrofia mais sarcoplasmática. Ok. Quando a gente treina, o que a gente faz? A gente faz uma microlesão. Então, é como se a gente pegasse uma casinha, tivesse uma casinha. A gente joga um vento nela, tá? Essa casinha é derrubada. O que acontece? O nosso corpo ele entende assim, poxa, a minha casinha não era tão forte, eu preciso construir uma casa maior. Então, ele vai derrubar aquela casinha e vai construir uma maior. Isso seria mais ou menos o processo de hipertrofia. E aí, como que a gente progride, então, na hipertrofia? Para a gente conseguir construir uma casa maior e mais forte, quais são os fatores que determinam aí? Primeiro, eu preciso ter matéria-prima para construir isso, certo? E quem que é muito importante para a gente poder construir essa casa? Proteína e carboidrato, tá? E outras coisas, então, o vento, você concorda que eu preciso ter um vento forte para poder derrubar essa casa para o meu corpo entender que eu tenho que construir outra? Então, o vento seria uma analogia ao treino. Cada vez esse treino precisa ter um vento mais forte para derrubar essa casinha e construir uma mais forte, derrubar essa casinha e construir uma mais forte. Isso ao longo do tempo a gente gera hipertrofia, também hipertrofia miofibrilar, tá? Então a gente vai gerar esse processo. E aí, qual a coisa mais interessante? Primeiro, a gente tem um aporte de proteína e carboidrato interessante. Então, o carboidrato ele tem que compor aí 50% dessa dieta, tá? E a proteína a gente precisa ter pelo menos aí 1,2, 1,5 gramas por quilo por dia de proteína. Então, para a gente escolher esses melhores momentos que a gente pode utilizar aí esses nutrientes, a gente tem que pensar principalmente na síntese de glicogênio intramuscular. Carol, nunca ouvi essa palavra na minha vida. É a energia que você vai usar para fazer um treino de força, um treino resistido, um treino de musculação, principalmente o glicogênio intramuscular. E quando que ele é feito? Quando que ele é sintetizado para ele estar disponível no seu treino? Na verdade, essa síntese começa no final do treino do dia anterior, tá? Mas, se a gente for pensar aí no tempo mínimo, pelo menos umas 4 horas antes do treino, a gente tem uma refeição com alto teor de carboidrato. Na 1 hora antes do treino, a gente vai entrar com um pré-treino. Para quê? É para o glicogênio? Não. É para na hora que esse glicogênio acabar, ou seja, essa reserva dentro do meu músculo acabar, eu vou começar a usar a glicose que está no meu sangue como fonte de energia. Essa glicose começa a ser disponibilizada aos 20 a 30 minutos aí depois do início desse treino. Tá? E aí, então, por isso que eu acho mais interessante, se você for comer meia hora antes, usar um carboidrato complexo, onde você vai ter a liberação de glicose até o final do seu treino. Uma outra opção também é você usar um carboidrato simples, mas mais próximo ao treino. Então, aos 15 minutos, imediatamente antes do treino, usar um sachêzinho ali de carboidrato também. Você melhora a utilização dele ao longo do treino e, às vezes, em alguns casos, a gente pode colocar proteína aí também nesse pré-treino, tá? E no pós-treino, Carol, o que eu preciso usar no pós-treino que não pode deixar de ter no pós-treino? No seu pós-treino, a sua célula muscular, ela está muito vascularizada, tá? Você precisou de sangue para fazer aquele exercício. Ela está cheia de receptor para captar glicose, para insulina, e ela está cheia de receptor para aminoácido também, tá? Ela está sintetizando ali muito glicogênio intramuscular. Então, o que é muito interessante nesse momento? Você dá um pico glicêmico, realmente um pico insulinêmico. Com o quê? Com carboidrato simples. Por exemplo, mel, uma banana, uma maltodextrina, junto com um whey protein. Uma proteína também para a gente potencializar essa síntese proteica. Então, nessa 1 hora aí pós-treino, a gente tem uma janela aí de oportunidade também para hipertrofia. E ainda coloca uma creatina junto, fechou. Então, a gente tem esses momentos pré-treinos, esse momento de 1 hora aí pós-treino. E depois, o que é o ideal, então? É você realmente quebrar, fracionar essa alimentação de 3 em 3 horas, mais ou menos com uma carga de proteína aí de umas 20 gramas de proteína por refeição, tá? Ao longo desse dia. Claro, isso tem que estar de acordo com a tua quantidade de proteína total do seu dia, mas o fracionamento alimentar da proteína tem vantagem, porque você come poucas refeições com muita proteína que seu corpo não vai conseguir utilizar aquilo tudo, muito menos manter aí em estado anabólico por tanto tempo se você faz uma refeição só com proteína. Então, lembre disso, tá? Primeira coisa, balanço calórico. Segunda coisa, quantidade de proteína e de carboidrato que você tem na sua refeição. Terceira coisa,